Liderança é um dos fenômenos humanos mais únicos e complexos, muito atraente e ainda enigmático. Podemos encontrar liderança em organizações empresariais, ambientes políticos, comunitários, militares, comunidades religiosas, família ou em qualquer outro tipo de associação humana. As ciências humanas e sociais, bem como a administração, oferecem teorias que tentam lançar luz sobre esse fenômeno. Muitas dessas teorias são complementares e algumas podem se desafiar. No entanto, segundo Alfonso Barreto, a partir de seus estudos fenomenológicos sobre liderança, democracia e consciência política, as teorias de liderança clássicas e atuais podem ser agrupadas em 4 abordagens gerais. São elas: a ontológica, a situacional comportamental, a teleológica e a holística. A abordagem ontológica agrupa as teorias que estudam os traços do eu ou da personalidade. Por esse motivo, a psicologia desempenha um papel central nas teorias ontológicas. No entanto, as teorias também se baseiam em outras ciências como história, sociologia, antropologia cultural e ciência política para apoiar a construção do conhecimento. As teorias se esforçam para entender e descrever as capacidades, vocações, habilidades e qualquer outra característica individual que faça alguém ser um líder. Assim, de acordo com essas características, podemos diferenciar quem é um líder e quem não é. As teorias prestam atenção especial à compreensão da energia, da inteligência, intuição, previsão e persuasão do líder. Em geral, 2 fundações apoiam o entendimento da liderança nas teorias ontológicas. Primeiro, há uma grande influência por parte de Ralph Stoddel e sua teoria do grande homem. Basicamente, essa teoria reconhece a existência de homens destinados a fazer mudanças ou liderar. É por isso que, quando as condições apropriadas são atendidas, esses homens encontram as oportunidades necessárias para serem líderes, para que as transformações aconteçam naturalmente. Embora a história e outras evidências científicas possam demonstrar essas afirmações, a teoria do grande homem enfatiza o papel masculino na liderança. Consequentemente, certas características femininas ou de diferentes sexos podem não ser consideradas decisivas para determinar quem é um líder e como é sua liderança. Certamente as teorias têm evoluído, mas elas ainda tendem a supervalorizar a masculinidade na liderança. Por outro lado, porque uma pessoa pode vir destinada por Deus ou pela biologia para ser um líder, as teorias dessa abordagem geralmente sustentam que o líder nasce e não é formado. Energia, inteligência, previsão, coragem, persuasão e resistência farão parte daqueles traços inatos que definem líderes. Entre os modelos teóricos que podem ser agrupados nessa abordagem estão, de fato, a teoria do grande homem, os modelos do líder autocrático, democrático, o chamado laissez-faire, descritos por Kurt Lewin, ou da teoria da autoridade carismática, de Max Weber. Em relação à abordagem situacional comportamental, encontramos aqui as teorias menos absolutistas e mais relativistas. Liderança não é mais uma consequência natural de traços pessoais, mas uma questão de atitude e adaptação. Dependendo das situações que surgem, comportamentos diferentes terão que ocorrer para avançar e orientar o grupo adequadamente. As teorias agrupadas nessa abordagem baseiam-se em saber ler as circunstâncias e em seguida poder escolher o que fazer e como fazê-lo. Essa abordagem questiona qual o sentido de ter talento se não soubermos usá-lo. É como ter roupa de mergulho, paraquedas, chapéu ou traje espacial, mas não sabemos em que situação cada um é usado. Portanto, essa abordagem responderá que o líder é formado e não nascido. O líder é quem sabe ler as situações e agir em conformidade. As capacidades ou habilidades para ser um líder podem ser adquiridas ou aprendidas. Aqui não se trata de traços pessoais, mas de reconhecer as situações que surgem para responder com atitudes específicas que nos permitem modelar o comportamento de outras pessoas em favor da confiança, respeito e comunhão. Dependendo das relações de poder, experiências, estruturas organizacionais, tomadas de decisão e outras variáveis, diferentes atitudes ou comportamentos de liderança deverão ser assumidos. Algumas circunstâncias podem exigir um estilo mais permissivo, de coaching, enquanto outras situações podem exigir ser mais diretas. Outra consideração a ter em mente
é que as teorias dessa abordagem assumem um papel reativo e não proativo. Não estamos falando de uma atitude de liderança que cria condições, mas se adapta às condições. Entre as teorias que podem ser agrupadas nessa abordagem estão a liderança contingente de Fred Fiedler, a liderança contínua de Robert Tannenbaum e Warren Schmidt, a liderança situacional proposta por Ken Blanchard e Paul Hersey, e os substitutos de liderança de Stephen Kerr e John Germer. Ao tratar a abordagem teleológica, como o nome indica, refere-se às teorias que veem liderança em relação a objetivos ou metas. Aqui, embora a liderança seja aceita como habilidade e atitude, é melhor entendida como um processo. Um processo conduzido para definir, articular e comunicar uma visão motivadora de forma eficaz. Quanto mais as pessoas se sentem motivadas por essa visão, mais liderança eficaz está em sua capacidade de estabelecer objetivos claros e alcançáveis. Essas são teorias que geralmente têm muito a ver com a administração e organizações empresariais. E geralmente se entende que, dependendo das circunstâncias, o líder pode conceder mais energia a processos ou pessoas. Com isso, vemos como essa abordagem também se conecta com as anteriores, no sentido de que é importante ter recursos para visualizar. Ainda assim, é igualmente essencial saber quando prestar atenção nos processos ou questões materiais e quando prestar atenção às pessoas. Mas o que não devemos esquecer é que isso acontece porque o líder entende que os bons processos e bons relacionamentos interpessoais são objetivos específicos para alcançar o objetivo maior. De qualquer forma, o líder será o que melhor sabe comunicar uma visão aos outros, esclarecer um propósito, definir um objetivo, estimular o alcance de metas e cumprir um destino. Portanto, em relação à abordagem situacional comportamental, é um paradigma que coloca a liderança em uma disposição proativa permanente. No entanto, há tanto ênfase na compreensão de decisões sobre aspectos humanos e não humanos para alcançar objetivos que a moralidade, geralmente entendida como um fator central no estabelecimento de fortes relações humanas, pode não ser considerada importante. Não estamos dizendo que essas teorias promovem liderança imoral, mas que tudo depende da visão e da consecução dos objetivos. Se a moralidade é importante para a consecução de objetivos, a moralidade será considerada. Lembre-se da ideia de que o fim justifica os meios. Dependendo do caso, essas teorias teriam dificuldades em diferenciar Hitler e Gandhi. Algumas das teorias que podem ser entendidas a partir dessa abordagem são a teoria da liderança transacional de James Burns, as considerações sobre gerenciamento versus liderança de John Kotter, a liderança persuasiva de Mostafa Rejah e Kay Phillips, e a teoria do objetivo e caminho de Martin Evans e Robert House. Finalmente, a abordagem holística agrupa as teorias que tentam combinar todos os elementos dessas teorias mais especializadas, para elaborar um conhecimento mais robusto e transversal da liderança. Para ver isso, usaremos algumas teorias. Primeiro, temos a teoria do Tao da liderança. Essa teoria vem com John Heider e é baseada em filosofias orientais que aspiram ao equilíbrio e harmonia. A teoria depende essencialmente da consciência dos processos humanos e da empatia entre os membros do grupo. Tudo começa com a base de que líderes e seguidores precisam um do outro. O líder atua como um guia para o processo de conscientização, que também é um processo de encontro humano necessário para amadurecer e superar obstáculos. Quem é um líder vê a entrada e a saída aspirada do processo, mas o líder se concentra no processo de desenvolvimento humano. A ideia é que, concentrando sua energia no processo de harmonização e desenvolvimento de relacionamentos intersubjetivos, o grupo terá as condições necessárias para avançar. É uma teoria que lida com a maturação dos processos grupais. É como um chefe que concentra seus esforços nos processos de preparação de alimentos. Um chefe se concentra no processo de combinar os ingredientes e avaliar quando a combinação dos ingredientes está pronta para o próximo passo, para assim continuar sua evolução até atingir o objetivo pretendido.
Por outro lado, a teoria da liderança como interação da energia humana, descritas por Alfonso Barreto, entende que liderança é a energia das pessoas que se encontram. Assim, é necessário ter uma energia gerencial para estabelecer uma visão de organizar recursos, além de uma energia educacional para capacitar e aprender, uma energia motivacional para estimular e desenvolver, e uma energia comunicacional que serve para integrar os membros da interação humana. É nesse momento que o comunicador, gerente, educador e motivador líder da energia humana deve emergir para aumentar os processos de conscientização e sinergia que se destinam a atingir objetivos. Não é que o líder deve ser um gerente de escritório ou organizacional, nem educador profissional, mas sim que o líder assuma as funções de gerente e educador, além de comunicador e motivador, para gerar consciência e sinergia na interação da energia humana. O líder terá que saber quais situações exigem suas habilidades gerenciais, que momentos precisam de seus talentos motivacionais, comunicacionais e educacionais para desenvolver consciência e sinergia. Como podemos ver, tanto a teoria da liderança em energia humana quanto o Tao da liderança pressupõem que os líderes devem ter habilidades para motivar o grupo, e isso está relacionado à abordagem ontológica. Mas ao mesmo tempo, as teorias percebem que é necessário reconhecer quais situações exigem certos papéis ou intervenções para conduzir o grupo em direção a objetivos, e essas questões estão ligadas às abordagens situacional, comportamental e teleológica. Claramente, nas teorias mais holísticas da liderança, há uma forte ênfase na conscientização e não falamos mais de liderança centrada em uma pessoa, mas de liderança como uma interação entre várias pessoas. Trata-se de aumentar a conscientização sobre as pessoas e suas circunstâncias para saber como atingir objetivos comuns específicos. Como existe um forte caráter de conscientização na dinâmica da liderança, essas teorias destacam o componente educacional acima do restante das teorias alocadas em outras abordagens. Certamente, a abordagem situacional comportamental pode afetar os aspectos de aprendizagem, mas apenas em termos de aprender a liderar ou se tornar um líder. As teorias mais holísticas examinam esses componentes educacionais com mais profundidade, porque não se trata apenas de uma pessoa aprendendo certas habilidades para saber como liderar, mas também de estar mais consciente em melhorar os seres humanos no encontro com outras pessoas, buscando alcançar objetivos específicos. Se o Tao da liderança é pedagógico em termos de orientação sobre como exercitar a liderança como um processo de encontro humano, além das técnicas, a liderança em energia humana assume que o líder é, de fato, um educador. Da mesma forma, a teoria transformacional de Bernard Bass e James Burns se preocupará em aumentar a consciência da moralidade, valores compartilhados e objetivos coletivos. Outras considerações podem se referir às da liderança revolucionária de Paulo Freire, conhecida por sua premissa fundamental de que ninguém se liberta apenas pelos seus próprios esforços, nem é libertado por outros. Os seres humanos se libertam em comunhão. Isso defende a necessidade de um praxis dialógico baseada em conscientização entre líderes e massas para realizar os processos de emancipação. Ao mesmo tempo, a teoria da liderança consciente de Debesh Chatterjee aspira a aplicativos de liderança capazes de desenvolver as virtudes de cada pessoa, para que possam ser combinadas para favorecer o bem coletivo. Em resumo, quando vemos abordagens teóricas em liderança, encontramos uma matriz paradigmática definida por 4 tendências interconectadas. A abordagem ontológica integra teorias que enfatizam que o líder é como ele é. As teorias compreendem facilmente que o líder nasce e não é formado. Liderança é sobre habilidades inatas, e de fato, todas as teorias de liderança encontrarão conexão com essa abordagem, seja porque elas podem ser classificadas nela, porque aprofundam além de seus limites paradigmáticos ou porque a refutam. Na verdade, a abordagem situacional comportamental, com uma visão mais coletivista, responderá dizendo que o líder é formado e não nascido. A pessoa pode adquirir as habilidades para ser um líder. As teorias enfatizarão o que o líder faz e como o faz,
com base nas habilidades aprendidas para avaliar as situações. Portanto, liderança é sobre atitude. Enquanto isso, a abordagem teleológica, com uma visão coletivista semelhante à abordagem situacional comportamental, se concentrará em ver como a liderança tem a ver com o estabelecimento de uma visão mobilizadora e como alcançar objetivos. Liderança é entendida como um processo e o líder como um tipo de condutor de processos mecânicos e proativos, necessários para alcançar objetivos. Juntamente com tudo isso, a abordagem holística, muito mais coletivista do que as abordagens anteriores, abrange teorias que se concentram na consciência e na psicodinâmica interpessoal. Trata-se de aumentar a conscientização sobre as habilidades, desejos, esperanças, valores, preocupações e todos os elementos que interagem no campo intersubjetivo de pessoas que se reúnem para alcançar um melhor estado de coisas. O importante sobre a compreensão dessas abordagens é que nossa metacognição se desenvolve. Em outras palavras, desenvolvemos uma compreensão do raciocínio que guia cada teoria da liderança, e com isso podemos aprender melhor as teorias e ver mais facilmente como elas se conectam, complementam ou refutam. Como considerações adicionais e para fins de pesquisa, é importante levar em consideração que, dependendo dos interesses que temos como pesquisadores, a liderança pode ser melhor entendida por uma teoria do que por outra. Conhecer a essência conceitual e as tendências gerais das teorias serve para orientar o curso da pesquisa. Além disso, devido à natureza das metodologias de pesquisa e das teorias de liderança, pode haver melhor interação entre uma metodologia específica e uma dada teoria. Portanto, devemos entender as afinidades entre metodologia de pesquisa e teorias ou abordagens de liderança. Se você gostou desse conteúdo, dê um like e se inscreva em nosso canal para obter mais conteúdo.